Bom dia, graça e paz seja com todo mundo. Quando recebi esse convite de falar sobre o céu, eu quase desisti. É porque eu não fui lá ainda. Uma vez que eu for lá e voltar, como alguns já fizeram, nesse caso eu falaria com muito mais segurança. Agora, sobre dois livros que foram mencionados apenas de alto por alto, é o Descanso Eterno dos Santos. Este é o livro que Richard Baxter escreveu há 400 anos quase passados. Mas tem sido um best-seller de lá para cá. É um livro especial. Alguém leu esse livro e disse, mudou o meu ministério. Bem, Baxter era assim mesmo. Ele chegou na cidade de Kidderminster e era uma das cidades mais condenáveis em termos de pecado. Para lá, Lava Jato era normal. Quando ele, depois de 40 anos de ministério, ele esperava ficar lá talvez 10 anos antes de morrer, mas Deus prolongou sua vida. Era a cidade mais santa da Inglaterra. Era um homem que Deus usou de uma forma especial. Esse livro é chamado O Céu, que eu recomendo altamente, de Joni Eareckson Tada. É um livro que uma pessoa que tem 40 anos de cadeira de rodas e que espera no futuro, ao ser transferido desta vida para outra, que ela recuperará suas pernas, seus braços, porque ela é quadriplégica, e terá a alegria de novamente poder andar, brincar e correr lá no paraíso. Então ela tem pensado muito sobre o céu. E o livro é altamente recomendável. Ambos desses livros têm desconto de mais ou menos 40%. A lista de preços não chegou para me dizer quanto que é, mas esse deve estar em 25% e outro também mais ou menos 25%. Mas se não tiver dinheiro, leva de graça. Não. Para o dinheiro não vai se usar no céu, eu estou chegando lá, não vou precisar. Graças a Deus. Bem, como que é o céu? A Bíblia fala bastante dessa realidade que nós chamamos do céu. Eu vou ler um pequeno trecho da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10, só para nos situar. 2 Coríntios, capítulo 5. Há uma divergência de interpretação sobre esse texto muito grande. Meu colega, que me levou até Edimburgo para fazer doutorado, ele interpretou esse texto completamente diferente do que eu interpreto. Então, vamos ter que esperar para lá para ver quem está certo. Ele já está lá, ele já sabe o que é a melhor maneira de interpretar esse texto. Diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido de nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, porque aquilo que é mortal, seja absorvido pela vida.
Pois Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não porque le vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar pedindo que Deus nos guarde de erros. Com certeza eu vou falar bastante coisa errada. E que os irmãos esqueçam logo, não lembrem nada de errado. E que aquilo que está certo tenha uma certa permanência na sua mente. Nós vamos orar para que Deus também nos oriente em falar sobre aquilo que é mais importante e deixar de lado aquilo que é menos importante. A vida é uma constante de escolhas. Escolha aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante. Podemos então orar junto com os irmãos devem orar também. Não desliguem a sua cabeça simplesmente porque eu estou aqui na frente orando. Orem comigo. A palavra amém foi acrescentada para essa finalidade, para dizer, eu concordo, eu estou pedindo a mesma coisa que está sendo pedido por quem está orando. Pai amado, estamos aqui com trepidação, temor e tremor. Nós não entendemos muita coisa relativa à vida futura, aquela vida além do túmulo. Mas sabemos que existe, sabemos que Cristo voltará para nós levantar daquele túmulo e dar-nos a vida da ressurreição. Faz com que esta manhã as pessoas que têm tomado seu tempo precioso para estar aqui estejam guardados sempre de ideias, pensamentos errados. E que aquilo que realmente vale a pena crer e colocar no acervo de sua fé seja lembrado. Nós te rogamos isso para a tua glória somente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto estamos no corpo, segundo Richard Baxter, estamos distantes do Senhor. Mesmo na sua presença estamos distantes. O que quer dizer uma frase como essa? Simplesmente que dizer que Deus está aqui, como de fato Ele está em todo lugar, significa que nossa consciência humana, essa nossa capacidade de comunicação com Ele, de ouvir Ele falar para nós, é bastante tênue. Estamos distantes, é como quem escuta um eco, como lá na Grécia, onde aquela profetisa ficava lá gritando numa fenda na rocha, no Monte Parnaso, e voltava o eco, então ela interpretava esse eco. Às vezes nossas interpretações são da mesma qualidade. Ela disse, por exemplo, quando veio o rei da Pérsia, se eu devo lutar contra a Grécia ou não, ela diz, um rei importantíssimo vai ganhar. E assim foi a interpretação da palavra dela. Irmãos, a distância de Deus
que este texto acaba de falar é uma distância que será fechada no dia que nós chegarmos no paraíso. Lá na cruz, Jesus fala para aquele criminoso: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está lá, ele também vai para lá, nesse mesmo dia. De modo que essa distância que para nós é uma barreira, vai ser removida no céu. Isso vai ser a grande bênção de estar lá. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, nós o veremos face a face. A presença será tão próxima que nós veremos ele face a face. Venha teu reino é um dos pedidos do Pai Nosso. Todos conhecem muito bem esse pedido. Venha o teu reino. Por que estamos pedindo que o reino de Deus, Pai, estamos endereçando nossa oração ao Pai, que o seu reino venha? É porque justamente não se vê Deus reinando claramente, a não ser na regularidade das estrelas, do sol e todas as outras bênçãos, das estações, da mudança de dia após dia. Tudo isso nós vemos Deus regulando, mas os eventos no mundo, isso que esperamos que mude bastante com a volta de Cristo. E essa volta, segundo a palavra de Deus, Mateus, por exemplo, 8, versículo 11, os irmãos querem dar uma olhada nesse interessante texto, que é uma das primeiras referências ao céu em Mateus. Mateus 8, 11. O texto refere quando aquele centurião quis que Jesus curasse seu servo, que era muito querido, e ele admitiu que ele serve a uma outra pessoa acima dele e que seu servo serve a ele. Quando eu digo vá, ele vai. Se eu digo venha, vem. Em outras palavras, não há nenhuma barreira de resistência à vontade dele, o centurião. Jesus disse, fé como essa nunca vi em Israel. Versículo 11, eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora. Isto é, os israelitas descrentes que não aceitam seu próprio Messias. Esse texto, como vários outros no Novo Testamento, falam de um banquete que está na nossa frente. Cada vez que se trata do mundo futuro, da realidade futura que nós estaremos experimentando, todos nós, daqui a uns 100 anos ou menos, significa que haverá um tipo de comunhão que nós temos quando somos convidados a um banquete. Agora, esse banquete não diz qual é o motivo do banquete. Mas quando chegamos à parábola, por exemplo, de Mateus 22, sabemos é casamento do filho do rei. E nós então temos no Novo Testamento essa referência à noiva que na sua volta vai ser o dia em que se celebrará essa fase tão impressionante
da mesa que alguém tentou pintar numa mesa que vai quilômetros, porque tem muita gente para sentar nessa mesa. Mesa do banquete do casamento do Cordeiro, capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então, essa referência é falada aqui justamente por causa de Jesus olhar bem além dos limites de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó e os seus filhos, descendentes, os israelitas. Está falando de nós que vivemos até os confins da terra, que Mateus 28 vai colocar como uma grande comissão, e de fazer discípulos, aqueles que vão ser convidados por esse banquete. E nessa parábola, onde os convidados não querem chegar, estão todos ocupados, estão todos interessados, como a maioria da população de São Paulo hoje, e durante esse fim de semana em que poucos estão trabalhando, essa mesma ideia de que há muita gente desinteressada no céu. A C.S. Lewis fez uma referência a esse desinteresse quando ele diz que se você pegar uma pessoa qualquer andando na rua de Londres e oferecer um prato num dos bons restaurantes de Londres, e em vez de esse prato de comida, você oferecer o céu para ele, ele escolheria, provavelmente, esse prato de comida. O interessante nesse texto é que Deus combina as duas coisas. O prato, eu não sei o que se servirá nesse banquete, mas deve ser coisa muito gostosa. E ao mesmo tempo que pessoas que não tinham nenhum direito, aqueles que vêm do leste, do oeste, pessoas que nunca conheceram Abraão, Isaque e Jacó, estarão sentados juntos para deliciar-se nesse banquete do casamento do Cordeiro. Em Lucas 19, já mencionamos que... Não mencionamos essa. Na parábola das minas, aquele servo que ganhou 5 minas e logo dobrou aquilo que recebeu, quando o seu mestre volta, ele tem umas palavras a recomendá-lo da seguinte forma: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governa sobre 10 cidades. O seu senhor respondeu, também você encarrega-se de 5 cidades, isto é para o servo que ganhou mais 2 talentos. O interessante nesse texto, para mim, essa referência a governar, ou ser prefeito, não sei o quê, de 10 cidades. Que cidades? Haverá cidades no céu? Haverá realidades que nós nunca imaginamos, que a Bíblia não menciona, a não ser em textos como esse aqui? Eu não sei. São essas áreas de enigma que qualquer estudo sobre o céu se refere. Que a volta de Cristo vai envolver remanejamento do seu tempo, de sua responsabilidade, aquele que foi confiável no pouco. Qualquer coisa que fizemos aqui nesse mundo é muito pouco em comparação com aquilo que nós aguardamos na volta de Cristo. Será que está falando do milênio? Mas logo que tem tantos servos
que tem servido bem, não há cidade suficiente para tantos servos pegar 10 cidades. Então vamos ter que ver e colocar isso lá numa prateleira, onde é para descobrir depois, como tantas outras coisas. Nesse texto de Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso, nós entramos noutra área de bastante dúvida. Como que é o paraíso? A palavra paraíso é uma palavra persa que significa jardim. Será o que neste muito interessante livrinho, Visões Além do Véu. H.A. Baker foi missionário junto com a esposa num orfanato na China, antes dos comunistas expulsar todos os missionários. Então eles pegaram mendigos, eles têm aqui algumas fotos desses mendigos aqui, rapazinhos, e a transformação que ocorreu quando eles receberam o Evangelho. E uma boa parte deles, de fato, recebeu o Evangelho. Essa foto aqui é especial, de especial interesse, porque o jeito que ele chegou da rua e o jeito que ele ficou logo depois de conhecer a Cristo com um sorriso enorme na sua cara. O que esse livro vai contando, e aqui os irmãos vão ter que aceitar o que não dá para comprovar que seja verdadeiro. Como é o paraíso? Como será? Por quê? Porque várias dessas crianças, no avivamento que ocorreu lá no orfanato, em que essas crianças, começando com confessar os seus pecados e chorar diante do Senhor, foram arrebatados até o paraíso. E eles voltam, o Shobeika, aquele missionário, diz, nós não ensinamos eles sobre o paraíso. Mas eles nos ensinaram como que era o paraíso. E que era um parque perfeito em todo sentido da palavra, coisa que eles nunca tinham visto na vida, porque essa cidade onde eles se reuniram lá em Yunnan, bem no sudoeste da China, era um lugar muito pobre, muito necessitado naquelas épocas, eu acho que nos anos 50. Aqui não tem referência à data, eu não sei quando que foi. Mas eles contam de animais, eles contam de árvores de fruta, eles falam do fato que a gente, quando tinha fome, simplesmente pegava a fruta deliciosíssima. Que o paraíso é um lugar de muita música, que a gente está escutando música maravilhosa, e que é, obviamente, muitos anjos. Como eu já disse, eu não fui lá ainda, não vou poder dizer se é verdade ou não. Algumas das mais pequenas desses mendigos transformados pela graça de Deus falaram mais detalhes sobre o paraíso. Como era gostoso de estar lá. A minha pergunta é esta. Esse estar no paraíso ou no céu, antes da ressurreição do corpo na volta de Cristo, será uma existência corporal? Voltando para 2 Coríntios capítulo 5, nós temos uma habitação nos céus. Essa habitação que receberemos na ressurreição do corpo, quando os corpos se juntam com as almas que virão com Cristo, e o fato que em
1 Tessalonicenses 4, texto que eu quero ver mais tarde, é simplesmente uma realidade em que aquele período chamado intermediário é um tempo de dormir. E agora? Por que usaram a palavra dormir para ser o lugar onde a gente vai estar brincando, sendo crianças, deliciando, passando a mão nos animais, andando no elefante e assim por diante, como eles escrevem? Não sei. É por isso que eu estou bem ansioso de chegar lá. E parece que não vai demorar muito. Eu sei que a maioria não está muito ansiosa. Nem Paulo teve muita certeza que ele queria ficar nesse estado que ele chama de despido. Isto é do corpo. Porque todos nós sabemos que tudo que fazemos depende do corpo. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu vou deliciar, aquilo que eu vou tomar e tocar, tudo isso depende do corpo. E como seria estar sem corpo? E por que esse texto fala de um corpo? Esses irmãos aqui explicam que um tipo de corpo pré-corpo, não é um corpo tão físico como o nosso, mas um corpo espiritual, que depois se junta com o corpo na ressurreição. Eu não sei se será por aí que a gente deve entender. Interessantemente, William Booth, que fundou o Exército de Salvação, também teve uma experiência como Paulo teve de chegar no paraíso por um tempo e voltar vivo. Ele conta que ele viu pessoas lá tão gloriosas que a gente ficava extasiado a vê-las. Ele viu uma mulher que morreu já velha, não sei se era corcovada, mas estava enrugada, feia toda a vida. Mas quando ela aparece no paraíso, ela parece bem mais bonito que Eva quando ela foi criada. Daí ele chega à conclusão, isto é o fundador, o chamado William Booth, homem de Deus, acho que não mente, contando como que era ver pessoas lá no paraíso. Temos que aguardar para confirmar todas estas coisas. Ele viu um homem que confirma o que C.S. Lewis escreveu. Ele escreveu que se nós olhássemos para os irmãos que estão aqui hoje, e eu tiver assim um certo desprezo, eu não tenho esse sentimento por ninguém aqui, graças a Deus, certo desprezo, e você encontrar esse homem na vida futura, você será tentado a se jogar no chão e adorá-lo. É mais ou menos o que William Booth escreve do homem que ele viu lá, com tanto brilho, que era semelhante àquele brilho que Moisés viu no topo do Monte Sinai e teve que colocar um véu enquanto aquele luz celestial foi se esvaziando e saindo. Vamos olhar para um outro texto em João capítulo 5. João 5, e versículo 28, 29. Vinte e 29. Diz o seguinte: não fiquem admirados com isto. Esta cura daquele homem do tanque de Betesda. Porque está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão
para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. Jesus está em subordinação ao Pai. Meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Sairão do túmulo, ressuscitarão para a vida. A impressão que eu tenho quando eu leio isso é que pessoas que já foram, a minha mãe deixou esta vida em 59, no mês de setembro, em Cochabamba. Ela está sepultada, quer dizer, o corpo dela está sepultado em Cochabamba, num nicho. Eu fui lá ver com os meus olhos. Meu pai faleceu em 78. Era missionário na Bolívia, como a grande maioria dos irmãos já sabem. Então, esses indivíduos, que eu não tenho a mínima dúvida, ressuscitarão para a vida. Mas em que sentido, então, que nós podemos olhar para o paraíso como vida? Quando Jesus disse para aquele criminoso, hoje estarás comigo no paraíso, a minha pergunta é esta. Mas ele está consciente do fato que ele está com Jesus? Ele vai estar deliciando dos benefícios do paraíso, como este livro descreve, e que aquelas crianças que voltaram para escrever como que é para os seus cuidadosos missionários que cuidaram deles. Essa pergunta. Tanta pergunta surge quando a gente começa a estudar o céu. Como que é esse céu? Randy Alcorn, num livro recente que ele escreveu bem amplo sobre o céu, ele diz que nós não devemos imaginar que o céu é nosso destino. Nosso destino não é o céu. Nosso destino é esta terra reciclada, chamada Nova Terra. Por quê? Porque estaremos com corpos. Ressuscitar significa ressuscitar no seu corpo. E estar consciente de todas essas capacidades que o corpo tem. Eu não sei como que os anjos sentem, eu não sei nada sobre como que é viver desincorporado como os anjos. Mas eu sei como que é viver no corpo, porque já estou aqui um bom tempo, no corpo. E que a esperança da ressurreição, ao ouvir a voz do Filho do Homem, em capítulo 5 de João, é ressuscitar para a vida. E não estarmos mais dormindo. O que significa isso? Quando chegarmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Novamente, ignorância, irmãos. Ignorância. A mesma palavra em João 11, quando Jesus, falando com Marta, disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai para o sepulcro, como minha mãe e meu pai, ressuscitará. Isto é, para a vida. E quem crê em vive-me, não morrerá nunca. Então, há duas maneiras de olhar para essa palavra morte e que significam totalmente opostas ideias. A ideia de reviver dentro do corpo, alguma coisa que, segundo Randy Alcorn, é para esta vida humana na Terra. E aquela vida
que não acaba e que se chama dormir. Lázaro, capítulo 11 de João, está dormindo. Não sei. Essa palavra me intriga. Sabe por quê? Porque eu não encontro ideias católicas no Novo Testamento, na Bíblia, sobre esse período intermediário de atividades. Os santos, Maria, todos envolvidos com atividade, especialmente em implorar que Jesus faça alguma coisa em favor de outras pessoas, uma espécie de teologia da prosperidade. Nada disso a gente encontra. Está com Cristo, sim. Que Paulo diz em Filipenses, é muito melhor estar com Ele. Mas não diz que a gente terá alguma atividade. Eu quero, mais tarde, examinar capítulo 12 de Hebreus. Mas, até chegar lá, não há nenhuma referência à atividade. Certamente não que a Igreja Católica inventou a ideia de que aqueles santos especialmente importantes têm capacidade de proteger a gente, colocam uma cruz lá, e então ele vai, Santo Expedito, eu não sei o que ele faz, mas são os santos que estão bem ativos neste período entre a morte e a ressurreição dos seus corpos. Capítulo 14 de João vai fazer uma referência à casa do Pai, em que há muitos aposentos. A velha versão de Tiago, 1611, diz mansões. É interessante que essas crianças, quando eles chegam nas suas casas, nas suas mansões, usam essa palavra, e que tudo é demais lindo, demais mesmo. Ninguém imagina como tudo é assim, ouro e brilhante, tudo mais. Mas eu não creio que esse texto aqui, de João 14, está se referindo a esse tipo de mansão. Aliás, a tradução que o pastor dessa igreja apoiou, porque lembra que foi ele que chefiou a equipe que fez a tradução da NVI, usou a palavra aposentos. A casa do Pai tem aposentos, quer dizer lugares como hotel, onde a gente fica algum tempo e depois volta para sua atividade normal. E talvez acompanhe melhor a ideia de dormir, não sei. A palavra casa do Pai, para descrever o céu, na casa do meu pai, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, João 14, versículo 2. Vou preparar-lhes lugar. Então, alguns escritores enfatizam o fato que Jesus foi e está preparando lugar para nós. Mas eu não leio isso nesse texto de forma alguma. A casa do Pai já existe. Jesus disse em capítulo 2, versículo 19, destruí este templo de alvenaria. Em 3 dias o levantarei. Que templo? O texto explica. O templo do seu corpo. A ressurreição é a volta do templo. E aquele templo é Jesus Cristo. Em Cristo há muitos aposentos. Então não é uma referência a quartos de ouro e coisas maravilhosas dessa natureza. Não dizendo que não existem, eu não sei se existe ou não existe.
Porque, como já disse, foram essas crianças que foram para lá, não eu. Pode dizer que isso é uma referência à casa do Pai, com suas mansões, condomínio celestial. Não é isso que Jesus tinha em mente, creio eu. Jesus tinha em mente a igreja na sua multiforme e multifacetada capacidade de reunir pessoas em milhões de lugares no mundo inteiro. Vá para qualquer lugar do mundo, encontre pessoas reunindo, às vezes, em grande perigo de serem descobertos, como essas igrejas escondidas na China, ou grupos que se reúnem com muito cuidado em Coreia do Norte, lugares onde o perigo é constante. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Em outras palavras, uma referência à ressurreição de Cristo, que agora se identifica com o templo de Herodes. Destrui esse templo, eu o levantarei, o único templo que é aceitável a Deus. O fato que Israel quer construir mais um templo não me impressiona nem um pouco. Porque o texto é muito claro que o templo é Jesus Cristo. E estando nele, nós, a igreja IBNEU, é um desses aposentos. É uma dessas, se quiser usar o velho Tiago, rei Tiago, veja 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde Paulo fala diretamente, especificamente, que a igreja de Corinto é um templo, é o templo, o santuário de Deus. Vocês não sabem que são o santuário de Deus. Porque a ideia de templo, por exemplo, o templo de Herodes, quem já foi para Israel com Luiz Saião, vai lembrar que tem uma esplanada, uma espécie de plataforma de 12 campos de futebol. O templo ocupava um pedacinho só desse terreno. 20 metros por 30, 40, nem sei quantos metros. E que esse templo que foi destruído, esse templo que não tem pedra nenhuma sobre o pedra, porque o resto está bem claro que os pedras estão aí, nessa esplanada, essa plataforma elevada para aquele espaço. Toda essa área era conhecida como o templo, mas o santuário, o naos, esse aqui são as pessoas. E nós, segundo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, estamos sendo construídos numa casa para a habitação de Deus. Sacerdócio real, casa que é também sacerdotes e sacerdotisas, para oferecer sacrifícios. Sacrifícios não de sangue de animais, mas de oferecer serviço ao Senhor Jesus em tudo que fazemos, glorificando como Ele deseja. Nós teremos a oportunidade para os irmãos fazerem perguntas depois. Em Atos, capítulo 3, versículo 21, encontramos uma referência a esse período celestial
que é descrito da seguinte maneira: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. A restauração de todas as coisas, na mente de Pedro, com certeza refere-se, na minha opinião, é de um novo céu e nova terra. Ele permanecerá até ele voltar. E, como falou há muito tempo por meio de meus santos profetas, pois disse Moisés, o Senhor Deus, de levantar dentre seus irmãos um profeta como eu. Que tipo de profeta era Moisés? É um profeta rei. É um profeta que vive a realidade da vontade de Deus, mas que também governa com cetro de ferro absoluto. Então, uma referência possivelmente ao período de milênio. Esse período em que nós estamos lá, que estamos gozando agora, esperando, evangelizando o mundo, para que haja muitos filhos de Deus, que ele permanecerá até chegar o tempo que Deus restaurar todas as coisas. E, versículo 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, ele mande o Messias, o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. A segunda vinda, porque ele já tinha vindo e Pedro está falando desse período assim. Em Romanos 8, eu quero fazer uma rápida passagem por Romanos 8. Romanos 8, 18, o apóstolo Paulo está referindo-se à volta de Cristo, o chamado revelação dos filhos de Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que quer dizer isso? Quando a gente anda pelas ruas de São Paulo, lá no centro, ninguém olha e vê que algumas pessoas lá são gloriosas. Diferentemente de gente comum que não é gloriosa. Esse texto está dizendo que o mundo aguarda a glória que descreverá, que dominará a aparência dos filhos de Deus na volta de Cristo. Essa transformação que nós esperamos, de corpo semelhante ao corpo de Jesus, e que tem alguma glória, se William Booth estava falando da realidade que ele viu lá no paraíso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade ou futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, pensem comigo por um instante o que Paulo está dizendo.
a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos de Deus, pois ela foi submetida à inutilidade ou futilidade ou à tremenda frustração. Pense bem, todos nós começamos a vida criança, tanto trabalho que a gente deu para os pais. Finalmente ficamos independentes e tivemos nossas esperanças de criar alguma, talvez fortuna, talvez fama, talvez não sei o quê, para depois ser completamente esquecido. Eu não sei quantos irmãos já entraram nos cemitérios como eu tenho entrado, olhando para aquelas pedras gravadas com o nome de fulano e tal. Viveu, morreu, e ninguém sabe mais nada sobre ele. Nada. Não deixou nenhum sinal de que ele viveu aqui. Essa é a futilidade dessa vida. Não sei que você fosse Einstein. Então você deixa a fórmula que vai fazer a bomba atômica, que vai ser parte da última guerra. E vai matar não sei quantos milhões de habitantes da Terra. Em outras palavras, se não for futilidade em termos de sua vida pessoal, vai ser futilidade em termos de o avanço que a gente esperava. A melhora. Nós estamos vivendo só durante a minha vida, ou, se quiser, incluir a vida do meu pai. Meu pai nasceu em 1896. Eu lembro uma foto dele num desses carros que não tinha nem teto. Era um carro muito simples. Do ano 1903, ou 8, ou 10, eu não sei quando que ele estava sentado nesse carro quando tiraram essa foto. Agora, os carros que estão estacionados aqui fora são super modernos. Elas acabaram com os problemas que aqueles carros velhos tinham, que eu lembro muito bem, dos anos 30. Eu tinha uma caminhoneta que acredita que freios mecânicos. Eu levei uma mudança para um professor de Wheaton College para Colômbia, Carolina do Sul, e quando eu cheguei no monte para descer, eu não podia parar. Esse caminhão foi descendo e eu disse, poxa, e se quebrar? O que eu vou fazer? Esse cabo que estava tentando, graças a Deus que eu fui às 1, 2 horas da madrugada, não encontrei ninguém, eu não tinha que passar ninguém para entrar no barranco ou dar uma volta no outro lado da estrada. Futilidade, o cemitério é o fim de todos nós. Até chegar o dia da revelação dos filhos de Deus. Essa é a razão dessa igreja existir, de missionários estarem em lugares tão complicados e difíceis como Uganda, Angola, outros lugares difíceis deste mundo. Glorioso. William Booth, quando ele olhou para aquele indivíduo lá no paraíso, ele diz que ele ficou extasiado. Foi deslumbrado. Foi algo que foi possível de descrever em termos de glória. Se de fato a minha esperança de estar aqui na Terra durante o milênio, com o corpo ressurreto,
e governando uma pequenina cidade no interior de São Paulo, não sei. 10 cidades, não. A pergunta é esta: como aparece o ressurreto em contraste com aquela gente que não morreu e não tinha Cristo como Salvador e não tem chance mais de se converter durante aqueles 1000 anos? Vamos ver, né? Quem que vai ser? Mas segundo este texto, a impressão que eu tenho é que a gente vai ser realmente glorioso. E que os mundanos não terão nenhuma dificuldade em obedecer e querer impeachment de você, que está governando 5 cidades, ou quantos você vai ganhar para cuidar. Pessoas gloriosas, pessoas que refletem, se William Booth está certo, a glória celestial andando na terra. A glória de anjos, não sei quantos irmãos têm falado com pessoas que têm visto anjos, e sempre luz aparecendo. Deus é luz, e aqueles que vivem nesta luz, essa conexão, essa proximidade de Deus, serão gloriosos, segundo nosso texto. O que mais nós encontramos aqui? A escolha da maldição deste mundo foi feita por Deus. Ele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Qual é essa liberdade? A liberdade gloriosa de que você vai poder fazer alguma coisa que vale a pena fazer sem cansaço nenhum, apenas puro prazer. Puro prazer. Vamos imaginar que nós temos aqui alguém que recebeu o talento de pintar como Rembrandt, ou Van Gogh. Eu vivi na casa de um senhor Widener, quando era seminarista. As pinturas que ele tinha nessa casa hoje valem até 100 milhões de dólares cada uma. Até 100 milhões. Um quadro só. Então você vai pintar um quadro como esse. Já pensou? E esse quadro vai ser reconhecido por todo mundo. Foi pintado por uma pessoa gloriosa. Uma pessoa com talento, uma pessoa que fez algo que não será condenado à futilidade. Eu estou aguardando isso com bastante ansiedade. Glória a Deus. O que mais que diz aqui, em Romanos 8? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Qual é esse parto? Para produzir a nova terra e novos céus, em que, como diz Abacuque, ficaria cheio da justiça. E versículos 38, 39 de capítulo 8 de Romanos: pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa frase, que nem morte pode separar-nos de Deus. Como é que estar morto e estar junto com Deus? Esse é o privilégio que o cristão verdadeiro, regenerado, salvo pela graça de Deus terá. Em outras palavras, se a ideia de dormir significa dormir em termos de tempo, que o tempo vai passar muito rápido, 1000 anos num só dia. Se for essa a mudança vai ocorrer depois de eu morrer, a volta de Cristo vai ser sempre breve, eu venho logo, logo, logo. Todo o texto que fala sobre a volta de Cristo ele virá logo. Então virá logo para alguns e para outros vai demorar mais 1000 anos, quem sabe 500 anos, eu não tenho ideia. Mas o fato de que a morte não pode separar-nos de Deus, nem vida, quer dizer que a gente terá comunhão, mesmo naquele sono, se existe, da alma. Vamos estar no paraíso, aguardando essa maravilhosa vinda de Cristo. Como está nosso tempo? Eu não marquei. Já passou 1 hora? Está na hora de parar? Mas não era 1 hora, depois parar, depois mais 1 hora? E depois? Perguntas? Tá bom. Vai ter bastante pergunta, eu sei. Porque eu tenho bastante pergunta também. Muito bem. 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Note bem, ele não está preparando, já foi preparado na cruz o que Deus tem para aqueles que o amam. Mas o interessante, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, que levanta dúvidas acerca de qualquer descrição de como será esse futuro que não está descrito na palavra de Deus. Quando eu leio esse livro, eu pergunto, mas como que essas crianças poderiam ter visto essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Dessa parte eu não duvido. Mas o que eu tenho dificuldades em entender esse texto. Ou será que depois da volta de Cristo para a destra do Pai, que Ele agora está revelando para as pessoas realidades que antes eram desconhecidas? Estou com essa dúvida ainda na minha mente. Vamos lá para 1 Coríntios 15, o grande texto sobre a ressurreição. 15 de 1 aos Coríntios. Não vamos ler o texto todo, mas apenas versículo 50
até o fim do capítulo. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus, portanto, não vai ter corpos como nós temos. Outro tipo de corpo. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, basta essa palavra dormir novamente, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os montes ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Falando para a própria morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e, naturalmente, a condenação que o pecado traz. E a força do pecado é a lei, porque a lei é aquilo que foi desobedecida. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Diferentemente do trabalho normal neste mundo, condenado à futilidade, aquilo que nós fazemos terá permanência. Já pensem bem que de aqui a 1000 anos você vai agradecer por alguma coisa que você fez. Talvez uma pessoa que você evangelizou e levou a Cristo. Daqui a 1 milhão de anos você vai, porque aquilo que nós fazemos pelo Senhor, não por nosso benefício, nossa glória, mas para a glória de Deus, terá permanência. A ressurreição, segundo esse texto, ocorrerá depois da última trombeta, que vai tocar. E essa trombeta é mencionada também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. A volta de Cristo, então, vai ser anunciada por uma trombeta e o arcanjo que anunciará o tempo de espera para a volta de Cristo. Já acabou. Cristo está voltando. Essa ressurreição que vai ocorrer é segundo Apocalipse 1, versículo 6 e 5:10, é para reinar sobre a terra. A palavra reinar combina com essas parábolas que falam sobre governar, cuidar de pessoas ou áreas ou o que for. Aquilo que tanto interessa a nossa presidenta. Não perder esse direito de governar até o fim do mandato dela. Esta ideia de governar, reinar com Cristo sobre a terra não é uma ideia muito comum em nossas mentes. Não é muito fácil imaginar sobre quem reinaremos.
Em Portugal, nós tivemos um professor no seminário de Leiria, chamado Dr. Arthur Lewis. Ele escreveu um livro negando o milênio. Antes de ele falecer, ele desmentiu o que ele escreveu. Qual foi o problema que ele teve do milênio? Simplesmente que não haveria ninguém sobre quem reinar. Todo mundo morrerá, a não ser os crentes. E os crentes, então, vão habitar, não vão reinar sobre outros crentes. Pelo menos não parece muito provável. Essa ideia, então, desses versículos de estar sendo acordado e transformados para receber um corpo incorruptível. Filipenses capítulo 3 deixa claro que esse corpo é semelhante, se não igual, ao tipo de corpo que Jesus tem. Corpo consciente, autoconsciente, corpo que tem olhos e nariz, pode cheirar e ouvir, boca para falar e pernas para andar. Mas a diferença deste corpo é que um corpo imortal. Todos nós, eu estou bem consciente disso agora, depois de passar os 80 anos, que eu estou morrendo. Eu estou condenado à morte. A não ser que Cristo queira vir antes, que seria melhor ainda. Mas este corpo tem dentro dele uma espécie de certeza que daqui a 20 anos, no máximo, eu estarei apodrecendo, quer dizer, o corpo estará apodrecendo num túmulo. O que este texto ensina é que este corpo, na transformação, quando acabar esta condenação, ou essa maldição que está sobre este mundo de futilidade, que isso vai acabar totalmente. 1 de Pedro usa a frase que não perece nunca. Não envelhece. A velhice simplesmente não ocorre mais. A gente não perde mais o cabelo. A gente não fica sentindo mais fraco, mais cansado, mais isso, mais aquilo. Ser um corpo espiritual, glorioso. Eu estou bem feliz com a ideia. Agora vamos olhar para 2 de Coríntios, capítulo 4. Paulo foi decapitado com mais ou menos 60 a 67 anos de idade. Ele diz em versículo 16, 4 de 2 Coríntios, versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Estamos como um pneu, que está sendo usado muito, correndo muito, e aos poucos ela fica careca. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muito bem, notem bem uns pontozinhos nesse texto. Primeiramente, que os sofrimentos, sendo
açoitado, e todas as outras descrições de 2 Coríntios capítulo 11, 23 em diante, todos aqueles sofrimentos estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os irmãos não pensam muito em glória como pesado, porque nós pensamos mais como luz ou alguma coisa que não tem peso nenhum. Mas a palavra peso reflete o hebraico, kabod, que é o peso da pessoa. O peso em dinheiro, o peso em gado, o peso em terras e tudo mais. Ele é rico, então ele é pesado. Então, haverá, nesses galardões que nós aguardamos, aqueles que sofrem mais receberão galardões mais pesados, mais gloriosos. Vai ser muito bom, né? Então, quando você passa lá para a Coreia do Norte como missionário, e você logo vai ser preso num campo de concentração. E lá você vai sofrer e sofrer e sofrer. Mais ou menos como aquela jovem, nem lembro o nome dela, eu acho que é An Suk, que escreveu esse livro, Se Eu Pereço, Eu Pereço. Esse livro vale a pena ler. Durante a ocupação da Coreia pelos japoneses, ela ficou presa por quê? Porque ela foi para a dieta japonesa, ela falava japonês, foi educada lá, veio de uma família bastante rica de Pyongyang. Jogou um bilhete no meio daqueles deputados que diz o seguinte: se vocês não param de forçar os pastores a curvarem-se diante dos Shinto, aqueles deuses do Shinto, Deus vai mandar fogo do céu sobre vocês. Uma profecia. Ela foi presa e todo dia ela esperava ser enforcada. Até o dia em que caiu a bomba atômica e tudo foi invertido. Mas o livro é tremendo, porque mostra como uma pessoa, talvez ela nem pensava nesse texto, que os sofrimentos que passamos hoje, por amor a Cristo, produzem para nós um peso de glória muito maior do que os sofrimentos. São leves, são momentâneas, enquanto o peso da glória é eterno. Então, não fiquem tristes se você for preso lá na Coreia do Norte. Fique até alegre, batendo palmas. Bate-me de novo, bate-me de novo. Deixe-me passar mais fome. Mais ou menos como essa moça viveu. Efésios não tem muito a dizer sobre o céu, além do fato de que, em capítulo 4, Jesus foi para as profundezas da terra e quando ele subiu para as alturas. E o texto diz, em versículo 9, capítulo 4, que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Quer dizer que a morte de Cristo, seu sepultamento, deu Jesus o direito, a incumbência de formar a sua igreja e de indicar quem não deve ser líder
nas suas igrejas locais, claro, a igreja toda. Versículo 11, de capítulo 4. Quer dizer, a sua descida para a morte, a morte na cruz, não somente ganha para nós o privilégio de viver eternamente, mas nos dá o privilégio de servir a Deus em relação à sua igreja, servindo a sua igreja, que é a amada noiva pelo qual Jesus morreu, segundo Efésios capítulo 5. As referências, 5 delas, em Efésios, dos lugares celestiais, a palavra lugares não aparece no original, é simplesmente celestiais. Leva-nos a acreditar aquilo que Peter O'Brien falou em Cambridge, na Inglaterra. Imagina, em 86, 30 anos atrás, eu não tinha ouvido a ideia do Peter O'Brien, que é professor do Moore College em Sydney, na Austrália. Em nosso grupo, que estava reunido em Cambridge naquele mês de novembro, ele disse: a igreja, segundo o Novo Testamento, é uma igreja que vive em 2 dimensões ao mesmo tempo. O que é isso? É como os irmãos hoje. Os irmãos estão sentados aqui numa dimensão física, como qualquer outra pessoa que está sentada em qualquer lugar em São Paulo. Mas ao mesmo tempo que nos reunimos aqui, estão reunidos no céu também. Eu não tinha pensado nisso. Simplesmente tinha, nesses anos e anos de estudo que a gente tinha feito, não passou pela cabeça que nós, quando reunimos, estamos reunindo em 2 dimensões, a celestial e a física também. O significado dessa reunião, ou desse estar com Cristo, é simplesmente que, como diz Hebreus capítulo 12, quando nos reunimos com todos os santos, vivos e mortos, ao mesmo tempo. Eu sei que não entra bem na sua cabeça, não entra bem na minha também. Mas eu vou ler o texto, os irmãos vão ver que é isso que diz, né? Capítulo 12 de Hebreus. Contraste com o Monte Sinai e o medo que o povo tinha. E disse até Moisés: estou apavorado e trêmulo. Versículo 22 de Hebreus 12. 22 de Hebreus 12. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre ou festiva reunião. A igreja dos primogênitos. Qual igreja é essa? Nós. Nós somos primogênitos, porque estamos ligados ao primogênito de Deus, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, isso todo mundo sabe, juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados, lá estão os santos do Antigo Testamento, e aqueles que já morreram antes de nós, nos últimos 2000 anos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Para dizer de outra maneira, nossa reunião, quando reunirmos amanhã na casa do Senhor, vai ser uma reunião local,
e universal ao mesmo tempo. Não vamos confundir com a de Macedo, não. Estou apenas falando da universalidade desse texto. Estamos reunidos com os mortos, aqueles santos como Enoque, Noé, Josué, Moisés e todo mundo que estará conosco no céu e que nós pensamos que estão lá, mas estão reunidos conosco. E ao mesmo tempo, sem nós termos a capacidade de ver anjos, milhares de anjos, que eu creio que são milhões. Uma vez saindo da igreja de Jardim das Embuias, a minha esposa, eu não estava lá, estava saindo com outra mulher, levando seu filhinho. De repente diz, olha, mamãe, tem Jesus lá em cima. Jesus? Onde está Jesus? Ela olhou para lá e não viu nada. Tem 2 Jesus. Agora sabe que não são Jesus, mas são anjos. Não tem 2 Jesus. Ela disse, eu não vi nada. A criança, 3 aninhos, viu. Quer dizer, a realidade desses espíritos dos justos aperfeiçoados. Lembra que capítulo 11, versículo 40 de Hebreus, fala do aperfeiçoamento dos santos do Antigo Testamento, que esperavam a morte de Cristo para que aqueles pecados que estavam sob panos, como se chama, de banho-maria, esperando a vinda de Cristo para a sua morte na cruz, para serem retirados todos os seus pecados. Então, eles se juntam conosco para adorar, junto com todos os santos contemporâneos de todos os países e nações do mundo, e para nós ouvirmos a palavra de Deus e para glorificar a Deus, de modo que quando Jesus voltar, ou quando nós irmos ante sua presença, nós não estranharemos em nada. Estou acostumado. Não vou estranhar ver anjos lá, nenhum. Então, quando Efésios e Colossenses também tratam de esta experiência de adorar em 2 dimensões ao mesmo tempo, local, universal, é a Bíblia que dá essa base. Estamos em Cristo. Onde está Cristo? Ele está à destra de Deus. Onde está Deus? Está aqui, mas Ele está no céu. E a pergunta sempre será, mas como que é isso? E nós teremos que pensar com Van Hooser, que esteve falando para a gente lá em Águas Lindões, não sei quantos dos irmãos estiveram lá, quando ele vai descrever esta frase, estar em Cristo não é uma ideia de localização. Você não pode dizer, Cristo está aqui, eu estou nele. Usa-se essa palavra em Cristo para descrever sua autoridade, o ambiente em que ele reina, em que ele é real. E eu estou dentro desse ambiente, desta bolha quer dizer, transparente, em que Cristo está aqui, eu estou nele, você está nele, e daí vem nossa fraternidade, nosso amor uns pelos outros, porque estamos tão ligados ao Senhor Jesus Cristo. Filipenses,
capítulo 1, 27. Filipenses 1, versículo 27. Aquela igreja de italianos, né? Filipos era uma colônia italiana de soldados e descendentes do exército do famoso imperador Augusto César. Versículo 27. Não importa o que acontece, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá, ou eu veja, que ele apenas ouça a seu respeito, minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito. Capítulo 3, versículo 20, repete novamente nossa cidadania celestial. O destino deles é a perdição, o seu Deus e o estômago, pessoas aparentemente como aqueles de Judas, segunda de Pedro, que vivem uma vida de vergonha para o Evangelho. Só pensa nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Glória a Deus. Capítulo 3 de Colossenses, porém, já que vocês ressuscitaram com Cristo, lembra que o batismo é o lado exterior de uma transformação interior, de morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, de nossa cidadania celestial, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mas tem o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Muito bem. Gostaria de ler um pedaço de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Essa palavra dormir agora aparece umas 3 vezes nesse texto. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Estão entendendo? Ele vai trazer aqueles que dormiram em Cristo. É uma frase que descreve os mortos crentes e que estavam perturbando muito a igreja de Tessalônica. Aparentemente, uma ou mais pessoas tinham morrido desde que Paulo passou lá, que foi muito recente, antes de escrever essa primeira carta aos Tessalonicenses. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, e Paulo espera estar vivo na volta de Cristo, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Pense bem comigo,
o que este texto está aparentemente dizendo. Quando chegar o dia da segunda vinda de Cristo, haverá vivos e haverá mortos. Os mortos são descritos como aqueles que dormem em Cristo. Os vivos são aqueles que, transformados no abrir e fechar de olhos, segundo 1 Coríntios 15, só subirão arrebatados. Esse é o primeiro e único texto que fala claramente sobre arrebatamento. Para encontro com Cristo nos ares. Tem pessoas, e são muitas, que acreditam que a igreja de Jesus Cristo, essas centenas de milhões de crentes do mundo inteiro, estarão com Jesus nos ares. Imagina a multidão maior do que o protesto que houve algumas semanas atrás. Nesse encontro, a gente passa, segundo essa teoria, que não é minha, passará 7 anos aguardando o término da evangelização dos povos e tribos e nações que ainda não foram evangelizadas e ganhas para Cristo. Tudo em 7 anos. Olha, vai precisar de muita ajuda angelical, eu vou dizer. Por quê? Para aprender uma língua que não tem escrita, demora anos e anos. Às vezes 20 ou 30 anos. Mas, isso aparentemente, para essa teoria, não é obstáculo nenhum. Apenas que a palavra de Jesus, Mateus 24, versículo 14, que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, etnias. Mesma palavra que se usa também em capítulo 28, versículo 19, de fazer discípulos de todas as etnias, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Uma vez que 7 anos acabou, o período já está dividido nesse período de tempo, Jesus voltará para a terra para reinar sobre a terra no milênio. É a posição chamada dispensacionalista. Essa ideia surgiu, segundo um irmão que eu conheci, que escreveu sua tese de doutoramento. Essa ideia surgiu cerca do ano 1830, quase 200 anos atrás. Um pastor chamado Irving ficou muito encantado com a ideia que a igreja podia ser arrebatada a qualquer instante e que não teria que passar pela grande tribulação que é mencionado no livro de Apocalipse e em outras partes da Bíblia. Então, esta ideia, ou este pensamento, ganhou tanta força que eu não sei, pelo menos na América do Norte, que não seja a grande maioria. As igrejas da Assembleia de Deus, em geral, seguem esse pensamento também, e que a igreja vai escapar o sofrimento que está destinado para alguns irmãos agora, mas naquela época chamada Grande Tribulação dos 7 anos, vai ser geral e talvez até universal. Por que a igreja não vai passar pela tribulação? Essa é a minha pergunta. Se de fato o apóstolo Paulo, que escreveu 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17,
que falou tão claro e especificamente que nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós um peso de glória muito maior do que o sofrimento. Se a gente não quer essas alegrias, os galardões, tudo que estão relacionados a esse peso de glória, claramente a gente vai querer morrer antes ou ser arrebatado e ficar, não sei, fazendo o que lá no céu ou nos ares. Mas a palavra encontro com Jesus nos ares não dá essa impressão, não. Essa é a mesma palavra que nós temos na parábola de Jesus, quando aquelas virgens recebem a notícia, o grito que o noivo está chegando. Então aquelas sábias saem para o encontro do noivo e vão para a festa, enquanto as outras procurando azeite para suas lâmpadas, não conseguem entrar porque não encontraram nenhum lugar. É uma parábola que fala justamente de pessoas que não estão em condições de serem aceitos por Jesus. Sua fé não foi genuína, não foi uma fé salvadora. Não mudou nada nas suas vidas. E por isso que não são admitidos na grande festa. A volta de Cristo, segundo esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a volta de Cristo será da igreja encontrando com Ele e voltando para a grande festa das bodas do Cordeiro, segundo eu entendo. A volta de Cristo é a união da igreja com Cristo aqui na terra, para reinar com Ele na terra, segundo Apocalipse 1 e capítulo 5. Essa realidade milenar, para ficar 1000 anos, é chamado pré-milenismo clássico. Foi a ideia que foi divulgada na primeira igreja durante 200, 300 anos. Só muito mais tarde surgiu a ideia que eu falei de a igreja ficar aguardando durante aquele período de tribulação aqui na terra.